Você já percebeu como algumas pessoas começam o dia olhando o celular, não porque receberam algo importante, mas porque estão esperando uma mensagem de uma pessoa específica? E quando essa mensagem não vem, parece que o dia inteiro perde a cor? Talvez você ache que isso é amor, talvez ache normal sentir falta, mas e se o problema não for gostar demais de alguém? E se o problema for ter colocado essa pessoa no centro da sua existência sem perceber? Porque tem gente que não ama, tem gente que se abandona e chama isso de amor. No começo parece bonito, você quer contar tudo para a pessoa, quer passar mais tempo com ela, a opinião dela começa a importar mais, o humor dela controla o seu humor. Só que existe um ponto invisível onde carinho vira dependência, e quase ninguém percebe quando atravessa essa linha. O problema não é sentir saudade, o problema é quando você não consegue mais existir em paz sem validação. Quando a presença da pessoa vira anestesia e a ausência vira abstinência. É aí que começa o perigo, porque dependência emocional não parece uma prisão no início, ela parece conforto. É como entrar numa piscina aquecida sem perceber que ela está afundando devagar. Você não sente na hora, você só percebe quando já esqueceu como era respirar sozinho. E sabe o que é mais estranho? Muita gente nem percebe que está vivendo a vida em função do modo de perder alguém. Começa a mudar o jeito de falar, o jeito de agir, o que posta, o que esconde. Vai cortando pedaços da própria personalidade, só para manter alguém por perto, como uma planta que cresce torta porque passou anos tentando alcançar a única fresta de luz do quarto, e aos poucos você já não sabe mais quem é sem aquela pessoa. Carl Jung falava que o maior perigo não é perder os outros, é perder a si mesmo tentando ser aceito. E isso acontece mais do que parece. Tem gente que não escolhe roupa porque gosta, escolhe pensando se o outro vai aprovar. Tem gente que não descansa porque sente culpa quando não está sendo útil para alguém. Tem gente que não sabe ficar sozinha em silêncio por 10 minutos, porque o silêncio revela um vazio que ela passou anos escondendo atrás de relações. E talvez essa seja a parte mais pesada, porque a dependência emocional raramente começa por amor. Ela começa por falta. Falta de identidade, falta de direção, falta de si. A pessoa vira o centro porque dentro de você não existe mais nada ocupando esse espaço. E aí nasce aquela frase silenciosa que destrói vidas. Sem essa pessoa eu não sou ninguém. Só que ninguém fala isso em voz alta. As pessoas mostram quando imploram por migalhas de atenção, quando aceitam desrespeito só para não serem abandonadas, quando vivem em estado de ansiedade esperando resposta, quando transformam qualquer distância em desespero. Você já percebeu como algumas pessoas parecem estar sempre em espera? Esperando a mensagem, esperando o convite, esperando a aprovação, esperando alguém decidir o valor delas. Isso cansa, mas pior que cansar, destrói devagar, porque quando toda a sua identidade depende de alguém, qualquer afastamento parece uma morte psicológica. E é por isso que términos acabam destruindo algumas pessoas completamente. Não é porque elas perderam só um relacionamento, é porque perderam o único lugar onde elas ainda conseguiam sentir valor. Tem uma diferença enorme entre amar alguém e usar alguém como suporte emocional da própria existência. Erich Fromm dizia que muita gente acredita que amor é encontrar alguém que complete você, mas talvez essa seja uma das ideias mais perigosas já vendidas, porque quando você acredita que precisa ser completado, automaticamente aceita viver incompleto sozinho, e aí qualquer pessoa vira uma espécie de oxigênio emocional, só que ninguém nasceu para carregar o peso de ser o sentido da vida de outra pessoa. Isso sufoca. Até o amor mais verdadeiro começa a morrer quando vira a responsabilidade de manter alguém emocionalmente vivo. Imagina um avião. Existe um motivo para a máscara de oxigênio precisar ser colocada em você primeiro. Se você apaga tentando salvar o outro, os dois caem. Mas emocionalmente muita gente vive fazendo exatamente isso. Se abandona completamente para sustentar relações e chama isso de intensidade. Só que intensidade sem identidade vira destruição. Talvez o ponto mais assustador da dependência emocional seja que ela pode parecer romantismo. Ciúme excessivo parece cuidado, controle parece preocupação, necessidade constante parece o amor profundo, mas no fundo muitas vezes é só medo. Medo de ficar sozinho, medo de não ser suficiente, medo de olhar para a própria vida e perceber que ela perdeu o eixo. E aqui vem a parte que quase ninguém quer ouvir.
Talvez você não esteja sofrendo porque ama demais alguém. Talvez esteja sofrendo porque abandonou a própria vida e agora quer que a outra pessoa devolva um sentido que deveria vir de você. Isso muda tudo, porque o problema deixa de ser a pessoa não me ama direito e passa a ser porque minha existência inteira depende disso. Teve um cara que passou anos vivendo em função de um relacionamento. Acordava pensando nela, dormia pensando nela. Os planos dele eram os planos dela. Os sonhos dele giravam em torno dela. Até que um dia acabou, e o pior não foi o término, foi o silêncio depois. Porque naquele silêncio ele percebeu uma coisa brutal. Ele não fazia ideia de quem era sem aquela relação. Não tinha hobbies, não tinha direção própria, não tinha presença dentro da própria vida. Era como um ator que interpretou o mesmo personagem por tanto tempo que esqueceu o próprio nome. E talvez seja isso que mais assusta. A possibilidade de passar anos vivendo como satélite emocional de alguém sem perceber, girando ao redor da vida dos outros enquanto a sua própria fica parada. Porque no fim, dependência emocional não fala só sobre relacionamentos, fala sobre identidade, sobre vazio, sobre o desespero humano de tentar encontrar em outra pessoa aquilo que nunca construiu dentro de si mesmo. E talvez seja por isso que tanta gente sente um vazio absurdo mesmo estando acompanhada, porque presença não cura a ausência de si. Você pode dormir abraçado com alguém e ainda assim se sentir sozinho. Pode receber carinho e continuar vazio, porque existe uma parte da sua vida que nenhuma pessoa consegue preencher por você. E quanto mais cedo alguém entende isso, menos vira refém emocional de qualquer presença. Mas a maioria não quer perceber, porque é mais fácil transformar alguém em centro da vida do que encarar o peso de construir uma própria. Então eu vou te deixar com uma pergunta desconfortável. Se essa pessoa saísse da sua vida hoje, sobraria alguém aí dentro além da saudade?